Tá, então gravando a aula de hoje, para quem vai assistir depois em casa, a aula é para certificação, segunda a gente faz a prova. Eu estou aqui, presencial aqui na PUC, com os dois Arthur, com a Gabi, com o Guilherme. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar então sobre metodologias ágeis, né? A gente estudou aula passada. Gente, como é ruim da aula de massa. Parece assim que eu tô voltando o ar. Pode falar. Não sei. Tô até deixando aqui o... Paciência, né? Eu vou deixar a porta aberta, né, Gabi? Acho que ajuda também, né? Mas o barulho é de ar, né? O barulho é do ar. Deve estar, daqui a pouco deve ventilar melhor. Tá? Bom, vimos então, a aula passada, a questão dos processos de desenvolvimento de software, né? A gente começou a entender o que é um processo, e a gente tem muitos processos de desenvolvimento de software. Tá? E dentro dos processos de desenvolvimento de software, como a gente viu, a gente tem os modelos prescritivos e os modelos adaptativos, né? E dentro desses modelos adaptativos, que são aqueles que são incrementais, que a gente vai desenvolvendo, a gente tem as metodologias ágeis, que são tão famosas, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que são as metodologias ágeis e o conteúdo que vai cair na certificação. Tá? Vamos lá, então. Metodologias ágeis e certificação. O termo metodologias ágeis, tá, nasceu em 2001, só que as metodologias ágeis são muito antigas. XP, TDD, né, não é de agora, é muito antiga. Inclusive, no próximo slide, eu tenho aí todos os anos que o pessoal começou a trabalhar com metodologias ágeis. Só que, principalmente para nós aqui na área de TI, 2001 foi um ano bem importante, porque foi o ano que eles consideraram a criação do Manifesto Ágil. Né? O que foi esse ano? 17 especialistas se reuniram, teve um evento, tá? E esses 17 especialistas aproveitaram esse evento e se reuniram para discutir o que estava acontecendo na indústria de software. Tá? Porque o pessoal ainda entregava atrasado, ainda tinha muito problema, né? Então, eles pensaram assim, como é que a gente pode entregar software mais rápido, com mais agilidade? E dessa discussão toda, nasceu a Aliança Ágil e o Manifesto Ágil. Então, ali, ó, só para vocês terem uma ideia, foi o cara do XP, do Scrum, do DSDM, do Crystal, do FDD, do Lean, tá? Todos eles estabeleceram aí princípios comuns, né? No sentido, assim, de assim, ó, quem segue esses princípios é considerado metodologia ágil, tá? Então, se aquela metodologia segue os princípios e os valores, ela é ágil, tá? Então, por isso que não existe só o Scrum. Então, muita gente acha assim, não, eu vou usar Scrum. Né, é a bola de prata, tudo é maravilhoso com Scrum. Mas tem muitas outras metodologias aí que vêm do princípio ágil, tá? Rafa, eu acho que o teu microfone está aberto, posso fechar? Porque eu estou ouvindo barulho teu aí. Fechei. Tá, beleza. Qualquer coisa tu abre, tá? Só tô fechando porque eu tô ouvindo aqui no meu fone. Tá? Então, isso, metodologias ágeis. Então, tem uma página já, o manifesto.org, que está em português, inglês, em várias línguas, que fala aí do manifesto, que eu já vou passar para vocês. Bom, na história, só para vocês terem uma ideia, ó, o Kirk Buchanan, já em 1992, trabalhava com Crystal. Né? 94 foi o ano do XP, do ML, 95 foi o Scrum, o Sutherland Schwaber, só que antes tinha já um artigo muito antigo que falava dos times que jogavam Scrum, porque o nome Scrum veio de um jogo, veio do rugby, né? Então, isso já é bem antigo. Ó. 96 o XP, Kentback, depois 97 o DSDM, o FDD, o ASD. Então, isso aqui é só para vocês olharem, não é de agora, não nasceu agora. Isso vem sendo trabalhado há muitos anos atrás. Tá? E 2003, aí o Lean. Bom, quando a gente fala que uma empresa ela trabalha usando metodologias ágeis, o ideal é que a empresa tenha um mindset ágil. Tá? É claro que tem algumas empresas que trabalham com algumas práticas ágeis. Então, tem uma diferença muito grande entre
A empresa que trabalha com práticas ágeis e a empresa que tem um mindset ágil. Quando a empresa tem um mindset ágil, significa que ela adota valores, princípios e técnicas das metodologias ágeis. E tem muita empresa que diz que faz isso e não faz isso, tá? Então, por isso que eu vou apresentar para vocês os 4 valores, vou apresentar os princípios e vamos ver a técnica do Scrum, que daí é para certificação, ok? Até aqui tudo bem? Então, ali, ó, como tá ali, ó, o que é ser ágil? Né? Quando uma empresa diz que ela é ágil, significa que ela tem um mindset ágil. A empresa toda é focada nos valores, princípios e nas técnicas das metodologias ágeis. Tudo bem até aqui? Então tá. Vamos seguir, então. Bom, vamos falar, então, um pouco sobre a certificação. Ó. O que cai na certificação do Scrum Foundation? Cai o manifesto ágil, cai os valores, os princípios, o guia do Scrum e tem um glossário que ele fala também que cai, tá? Mas isso aí na prova, pelo menos, eu não vi muita coisa. Então, a gente vai ver tudo isso na aula de hoje. O manifesto, os valores, os princípios e vamos trazer aí o guia do Scrum, que é realmente mais o foco da prova, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelos valores e pelos princípios. O manifesto é nessa página aqui, ó, agilemanifesto.org, e esse eu trouxe em português. Então, se você entrar na página, ela tem os valores, depois ela segue e tem os princípios. Tá? Então, vamos lá. Se cair na prova alguma questão de quais são os valores do manifesto ágil, é o que está aqui, ó. Indivíduos e interações, software e funcionamento, colaboração com o cliente e responder às mudanças, ó. Dá para ver com o meu mouse, ó. Tá vendo? Esses 4 aqui, ó, são os 4 valores do manifesto ágil. Tá? Então, quando a empresa diz, né, estou botando bastante nessa tecla, que ela trabalha no modelo ágil, significa que ela assume esses valores. Tá? Então, o que esses 17 especialistas que têm o nome aqui embaixo, ó, eu acho que todos estão vivos ainda, tá? Todos têm livros, então dá para procurar eles na internet. Eu fui num evento onde estava o Alistair Cockburn. Eu acabei não ficando para a palestra dele, que me deu assim, eu tive que voltar antes. A palestra dele era a última, numa sexta, assim, ele ia falar sobre o XP. Né? Então, os caras estão vivos aí nos congressos, bem legal, assim, comprar livro deles, entendeu? Então, são especialistas aí da nossa área. Tá? Então, vamos lá, ó. Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Daí eles colocaram, né? Ó, estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. Então, as metodologias ágeis começaram com software. Só que hoje elas cresceram muito, né? Elas estão sendo usadas em várias empresas. A gente já tem, assim, Agile Business para negócio, a gente já tem agilidade para negócio. Então, a área cresceu muito, mas ela nasceu no desenvolvimento de software. Então, aqui, ó. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho, passamos a valorizar, então, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Por que isso? Porque muito tempo atrás, né? Vou dizer muito tempo atrás que ainda tem empresa que trabalha assim, né? As empresas valorizam muito processo. E tem processo, né? As metodologias ágeis também têm processo. Só que elas valorizavam demais. Né? Então, vamos ver assim, antes de sair desenvolvendo, tu tem que fazer toda a análise de requisitos, entendeu? Pensa assim, ó, que a gente tem esse trabalho que a gente fez, fazer ele para todo o sistema antes de desenvolver um código. Né? E na metodologia ágil não é assim, né? Tem as interações, as entregas contínuas. Mas antigamente era assim que funcionava, tu fazia tudo primeiro, né? Trabalhava no modelo mais cascata, depois desenvolvia, depois testava. Então, é isso que eles começaram a mudar. Né? Olha, a gente precisa de ter nas pessoas mais próximas interações, ou seja, vai entregando mais rápido. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Né? Em vez de eu ter tanta documentação, eu tenho que ter o foco no software. Documentação é importante, é. E uma das primeiras coisas que eu me lembro muito bem na metodologia ágil, quando eu comecei a trabalhar, é que os devs diziam assim, não precisa mais de documentação, né? Mas não é verdade. A gente documenta assim porque o software tem que ter manutenção depois. Se eu não documentar arquitetura, banco, como é que vai ficar para quem vai pegar o software depois para dar manutenção, né?
Só que é mais valorizado o software e funcionamento. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Negociação de contrato é importante? É sim, tá? E a nossa indústria de software, ela só trabalha depois que o contrato está assinado. Só que as empresas que usam métodos ágeis, elas focam muito na ajuda do negócio com o cliente. O que o meu cliente realmente precisa? Né? Ele precisa incluir alguma coisa no seu negócio que eu possa ajudar, né, rapidamente. Então, assim, tem contrato? Tem, mas tem que ter mais colaboração com o cliente, entendeu? E antigamente não era bem assim, tá? Se não estava no contrato, tinha que fazer uma minuta, uma alteração de contrato, o cliente assinava, depois a gente fazia. Hoje, tu tem uma certa mais tranquilidade, assim, no sentido de, não, vamos ajudar o cliente, depois ele paga e tal, mas ainda tem umas disputas aí em relação a isso aí, tá? Responder a mudanças mais que seguir um plano. Eu tenho um plano, sim, mas eu tenho as minhas sprints rodando. Né? E se o cliente quer alguma mudança, ele pode pedir alguma mudança, não tem problema nenhum. Faz parte dos valores e faz parte também depois dos 12 princípios, tá? que eu vou passar para vocês. Então, ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda, tá? Então, na prova, se cair os valores do Scrum são esses aqui: indivíduos e interações, software em funcionamento, colaboração com o cliente e responder a mudança. Ok? Dúvidas aqui? Não? Tranquilo? Então tá. Vamos seguir então, ó, os 12 princípios ágeis. 4 valores e 12 princípios, tá? Vou passar por todos eles agora. Rafa, tá conseguindo me acompanhar aí? Tô sim, professora. Então tá, beleza. Vamos lá. Princípio número 1. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente por meio da entrega cedo e frequente de software com valor, tá? A metodologia ágil tem esse princípio, ou seja, está entregando valor para o meu cliente, entregas frequentes, ciclos frequentes. Por isso que tem, se a gente pegar o Scrum, a gente tem um framework, ele tem um ciclo, né? Por quê? Porque tu faz entregas frequentes. A cada final de ciclo, tu tem uma entrega. Dependendo da empresa, muda o tempo dos ciclos, né? Eu posso ter, por exemplo, ciclos de uma semana, 2 semanas, um mês, que é o que o pessoal chama de sprint. Né? Quanto tempo é a minha sprint? A minha sprint é de uma semana, a minha sprint é de 15 dias, a minha sprint é de um mês, entendeu? E a gente chama isso de time box, é o tempo da caixa. Tá? Então, a minha sprint tem um time box de 2 semanas. Ou seja, eu não mudo a minha caixa. É tempo fechado, time box, tempo fechado. O escopo muda, o meu tempo não. Então, é o que eu consigo fazer dentro desse tempo. Né? Então, por exemplo, quando a empresa está lá, o meu tempo de entrega é 15 dias. Aí chegou na sexta que tu vai entregar. Não, vamos ligar para o cliente, vamos pedir mais 2 dias. Isso não pode ser feito no Scrum. Naquele dia, tu vai dizer para o teu cliente o que tu conseguiu e o que tu não conseguiu. E o que tu não conseguiu, tu joga para a próxima sprint. Tá? Então, isso de ficar esticando as datas das sprints, não faz parte do Scrum. Tá? Não faz parte do framework. Então, por quê? Porque o tempo é fechado. Tá? É 15 dias, não pode mudar. Ok? Vamos lá. Princípio número 2. Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. Processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagem competitiva. Tá? Então, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas aqui é aquela situação assim, ó. Estamos desenvolvendo um e-commerce, lançou o Pix. Acho que eu já tinha conversado com você sobre isso, né? Lançou o Pix. Minha loja, no meu e-commerce, não pode não ter Pix para pagar. Né? Então, todo mundo saiu correndo, todos os e-commerce, loja Renner, Stock, Decathlon, todos esses grandes vendas online saíram correndo para desenvolver o Pix. Né? E a gente estava exatamente num processo aí de desenvolvimento, a gente teve que parar e ajustar para poder fazer o atendimento dessa demanda aí, desse requisito que entrou, que é pagamento via Pix. Tá? Esse é um exemplo aqui. Então, aí tu chega para o teu cliente quer, eu quero botar Pix. Diz, não está no contrato, não posso. Não está trabalhando com metodologia ágil. Ou seja, a tua empresa não é ágil, a tua empresa está fechada. Entendeu? Não atende os princípios. Terceiro princípio.
entregar software em funcionamento com frequência, desde a cada 2 semanas até a cada 2 meses, com a preferência por prazos mais curtos. Ó, aqui aquilo que eu falei das sprints, né? Ou seja, eu vou estar sempre entregando, né? Porque daí tu tem isso, assim, 2 semanas até 2 meses, é o prazo que está ali dentro do princípio. Porque muito tempo, né, 3 meses para entrega é muito grande, é difícil, aí tu não tem muita interação com o cliente. Né? Então, geralmente, nos projetos, pelo menos que eu participei, fica em torno aí de 15 dias, tá? Eu já participei de projeto que era 1 semana aqui no Centro de Inovação. Tinha um cliente que queria por semana. Eu falei, tá bom, então a gente se adapta, né? A necessidade do cliente. E já trabalhei num cliente que ele queria 2 semanas, mas teve uma sprint que foi feita de 1 mês. Porque era uma sprint, ficou muito débito técnico das outras sprints, porque o sistema era muito grande. E aí se decidiu fazer uma sprint de 1 mês só para trabalhar débito técnico. Ah, então, a gente vai se adaptando na realidade do cliente também. Mas o importante são as entregas, tá? E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais frequente, melhor. Tranquilo até aqui? Então tá. Quarto, as pessoas do negócio e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto diariamente ao longo do projeto. Eu, particularmente, adoro esse princípio. Para mim, isso faz assim, toda a diferença. Antigamente, pessoal, pelo menos assim, quando eu trabalhei no Terra, era assim, era o prédio da área de produtos e o prédio da área da TI. A gente não trabalhava junto, tinha que atravessar a rua. Eu trabalhava no centro de Porto Alegre, então tinha todo o prédio da Habitação, na época do centro, 2 andares era só área de produtos. E no outro prédio na frente, era vários andares só da área de TI. Aí tu tinha que fazer reunião com a área de produtos, a gente tinha que atravessar a rua. Né? Ou seja, o time não tinha um PO junto no mesmo time. Eram grupos separados, pessoas separadas, e tinha muita discussão entre os grupos. Tá? A partir do momento que a gente implantou a metodologia ágil, a gente criou o papel do PO, dessa pessoa do negócio. Essa pessoa não trabalhava mais no prédio da frente, ela trabalhava agora junto com o nosso prédio. Então, ela estava sentada junto com o time, foi outro projeto. Não, assim, ó, e a gente começou a ver que dava certo, entendeu? Porque a gente só resolveu alguma coisa do escopo do negócio, estava a pessoa ali para tirar dúvida na hora, entendeu? Então, funciona muito bem quando a pessoa do negócio está próximo do projeto, tá? Então, por isso que ele diz, ó, trabalhar em conjunto diariamente. O PO tem que estar junto diariamente. Não só nas planes, né? Mas, de preferência, nas deles também ali, tirando todas as dúvidas. E aí começou a funcionar, pessoal, porque melhorou a comunicação, melhorou as dúvidas em relação ao que tem que fazer, o cliente estava sempre junto. Foi outro desenvolvimento, outros projetos. Ok? Seguindo, se tiverem dúvida, pode me parar, tá? 5. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Deles, o ambiente, o suporte que precisam e confie neles para realizar o trabalho. Aí eu vou pegar um exemplo que a Gabi trouxe aqui, né? 40 graus em Porto Alegre no verão, ar-condicionado quebrado. É um ambiente que é motivado? Não. É um inferno astral. Ninguém consegue trabalhar. Então, assim, a empresa quer usar ágil, ela tem que dar dos princípios. Como é que está o ambiente de trabalho? O meu time tem um computador bom para trabalhar? Se eu não consigo isso, eu não vou ter indivíduos motivados. Certo? Então, eu tenho que dar esse ambiente para eles, eu tenho que dar esse suporte, né? Se eu tenho programadores júniores, eu tenho que ter o cara líder que vai apoiar, que vai ajudar, que vai dar um empurrão, tirar as dúvidas, ajudar a crescer o time. Tá? Então, isso, o princípio aí, número 5. Princípio número 6. O método mais eficiente e efetivo de se transmitir informação para e entre uma equipe de desenvolvimento é a conversa face a face. Então, o guia, lá no início, sempre focou muito nisso, assim, de ter equipes no mesmo local, tá? Aí com a pandemia ferrou, né? Então, assim, é claro, se tu voltar 2 anos atrás, todo mundo junto na mesma sala, a produtividade é muito grande. Mas a gente conseguiu provar, né, e isso, principalmente a área de TI, que a gente trabalha tão bem, independente de onde a gente está. Né? Porque se nós somos capazes, nós somos capazes. Né? A gente trabalha igual. E outra,
a gente conseguiu até mostrar que a gente tem muito mais produtividade, porque a gente está focado naquilo que a gente está desenvolvendo. Então, as empresas, e eu vi isso, né, e acompanho isso muito nas nossas empresas aqui de TI do Rio Grande do Sul, a gente só contratava gaúcho que pudesse ir ao escritório. Então, as nossas salas eram gigantes, cheias de computadores, e como a pandemia conseguiu mostrar que a gente consegue trabalhar, sim, muito bem estando remoto, a empresa que eu dou consultoria hoje tem metade dos funcionários fora de Porto Alegre. Tocantins, Bahia, Pará, entendeu? Mudou o nível de contratação do pessoal. Então, não é mais só o pessoal do Rio Grande do Sul que era o foco da contratação, né? Mudou para nível Brasil, né? Exterior. Aham. Exatamente. Então, o que, que acontece? Tu não precisa mais estar em Portugal para trabalhar para Portugal. Não precisa mais estar na Alemanha para trabalhar para uma empresa da Alemanha, né? É claro que isso ainda não tem uma frequência grande, né, Gabi? Isso começou agora. Eu dei uma... Eu fui convidada para participar na sexta passada de uma aula de um MBA e tinha uma menina que trabalhava numa empresa da Colômbia. Nunca tinha visto, entendeu? No Brasil, né? E outra, a gente está fazendo muito outsourcing com empresas de fora e o pessoal ganhando em dólar. Muito isso, pessoal. Aí eu tenho um primo meu formado na área de TI, mora em São João Batista, interior interior de Santa Catarina, São João Batista, e trabalha há anos com uma empresa dos Estados Unidos, recebe em dólar. Imagina? Ou seja, o salário dele é valorizado 5 vezes mais que o nosso. Né? Então, assim, são oportunidades que vêm, né, desse mundo globalizado, online e tudo mais. Né? Eu estava até falando ali com o pessoal da secretaria, quando eu cheguei, que a gente online, né, marca uma reunião, sai do Zoom, entra no outro Zoom, então tu não tem deslocamento. E aí eu vim para cá e pensei, putz, tem uma reunião às 9h30, eu tenho que sair daqui, fechar o laboratório, subir, ir para o meu gabinete. Quanto tempo eu perdi? 10 minutos. Esses 10 minutos, eles são improdutivos. Enquanto se tu está no ambiente online, tu marca uma reunião toda outra, tudo é produção, né? Tudo é produtivo. Então, estamos vivendo uma nova era. Só que olhando os princípios ágeis, como é que eu faço essa conversa face a face? Né? Então, aí está, dentro das organizações, essa mudança para abrir as câmeras. Né? E não é só uma briga em sala de aula, né? A gente fica, pede para abrir as câmeras. Mas nas empresas, entendeu? Então, eu dou esse curso de Basic Scrum nessa empresa que eu dou consultoria, e a primeira coisa que a gente fala é, para quem está entrando, né? Deixa as câmeras abertas. Né? É o face a face no mundo virtual. Porque tu tem que conhecer aquela pessoa, tu tem que olhar a expressão dela no meio de uma reunião, se está bem, se não está bem, se ela entendeu, porque o rosto diz muita coisa. Né? Então, o face a face te diz assim, está entendendo, não está entendendo, está com sono, se não está produtivo, tudo tu consegue tirar da expressão do rosto das pessoas do outro lado da câmera, né? Então, esse método aí, ó, é a conversa face a face, é a câmera ligada para nós aí dentro dos nossos projetos. Ok? Software em funcionamento é a principal medida de progresso, né? A gente já viu essa figurinha, né? Ou seja, isso aí o pessoal de metodologias ágeis bate muito, né? Tem que entregar pedaços de software em funcionamento. A cada final do sprint, coloca o software em funcionamento. Tá? Ou seja, isso aí é a nossa medida de progresso, a principal medida de progresso. Oitavo, os processos ágeis promovem o desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente um ritmo constante. Isso aqui é muito legal. Porque o que, que acontece? Eu, particularmente, já vi gerente de projetos sair da empresa para o hospital, tá, gente? Assim, ó, de tanto estresse em projetos, desenvolvimento de software. Nossa área é fantástica, tem muitos desafios, tem muita oportunidade, mas ela vem carregada de estresse. Tá? Principalmente quando tu está em reta final de desenvolvimento de produto, tem que subir em homologação, tu acha bug de segurança, acha bug de desenvolvimento, e aí é aquela correria para conseguir corrigir, para subir o produto em produção. Tá?
É claro que a gente está aqui, né, em estágio ali, nossos estágios são mais tranquilos, mas a partir do momento que vocês vão se formar e entrar dentro de uma empresa, as coisas mudam. Tá? E se tu trabalha numa empresa ágil, tu tem um pouco menos estresse, né, se ela tem esse ritmo sustentável. Não vou mentir para vocês, tá? Que mesmo sendo uma empresa ágil, tem os seus estresses. Vou dar um exemplo. O time está lá, começou a trabalhar na sprint, pegou 10 user stories e não conseguiu entregar. Tá? Eventualmente ali, muitas vezes o projeto não tem espaço para te conseguir colocar essas user stories em outro lugar. Então ali o pessoal fica até mais tarde para conseguir dar conta daquelas user stories. Então assim, a gente aprende muito trabalhando por sprint. E a primeira coisa que a gente tem que aprender é qual é a velocidade do meu time. O quanto o meu time consegue entregar. E isso nas primeiras sprints é muito difícil. A gente erra muito. Até a gente conseguir fazer com que o time tenha uma alta performance, é lá na quinta, sexta sprint, que o time se conhece, todo mundo sabe a sua velocidade, todo mundo sabe como é que se trabalha, e aí começa a ter esse ritmo sustentável. Mas nas primeiras sprints é um pouco mais difícil, a gente erra bastante ali. Tá? Mas é isso aí, a ideia é ritmo sustentável. Nono, a atenção contínua à excelência técnica e a um bom projeto aumentam a agilidade. Claro, né, pessoal? Eu tenho que estar sempre estudando. Isso é a nossa área, né? A nossa área de tecnologia é uma área que, se você parar de estudar, você para de trabalhar. Não vai conseguir trabalhar naquela linguagem o tempo inteiro pro resto da vida. Então, sempre vão estar aparecendo linguagens novas, né? Frameworks de JavaScript, Flutter, e assim vai embora. Muda muito rápido. E a gente tem que gostar de estudar para poder ficar acompanhando isso aí, para ter realmente a nossa colocação dentro do mercado. Então, isso é atenção contínua à excelência técnica. O que tem de novo? O que está acontecendo? E aí vocês têm um desafio, o inglês. Né? Quem está fora do inglês, busquem o inglês. Todos os artigos que a gente lê, o que vem de fora é muito importante, pessoal. Tá? Até para tudo. Né? Então, é importante ter a segunda língua, principalmente o inglês técnico, tá? Para que vocês possam aí estar na ponta, né? Ok, nós estamos num Brasil riquíssimo, com várias empresas, vários projetos. Quem não tem inglês também vai sobreviver. Não tem problema nenhum. Mas se você tem o inglês, você se destaca perante seus colegas e até pode trabalhar em projetos internacionais. Cada vez mais as empresas têm projetos internacionais, né? E aí, se você está lá e não tem inglês... Sim. Mas igual vai, né, Gabi? Entendeu? Igual vai, a gente sabe que a gente não tem o perfil do inglês. Né? Por exemplo, assim, ó, eu vou dizer de mim, tá? Minha mãe me colocou no inglês na 8ª série do colégio. Então, eu já tinha lá meus 14, 15. Então, eu fiz 8ª, primeiro e segundo. O terceirão era só estudar vestibular. Tinha que passar... Né? A gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade privada na época. Então, ou fazia UFSC, né, como morava em Santa Catarina, ou não fazia. Então, ó, era assim, terceirão, sair de todos os cursinhos, era um ano, assim, terrível para nós. Porque a gente só estudava, eu bem disse, do vestibular, né? Para conseguir passar, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Né? Então, a gente não tinha esse foco com as crianças, na minha época, entendeu? Então, eu fiz 3 anos de inglês ali, parei, entrei na faculdade, aí tinha faculdade, mas aí também não tinha muita grana para pagar o cursinho fora, né? Porque daí eu entrei na faculdade, eu era uma família grande de 4 filhos, eu era mais velha, então tinha todos os caçulas, né? Tinha todos os outros para criar também. Então, eu só consegui voltar de novo para o inglês depois que eu estava formada no meu primeiro emprego, que eu já tinha uma grana e voltei para o inglês. Então, o meu inglês, ele não é fluente. Né? Por quê? Porque volta, vai, volta. Mas eu botei alguns desafios para mim. Eu consegui apresentar um artigo num congresso internacional. Ralei muito, pessoal, mas eu fui à luta. Contratei professor particular, fiz apresentação, treinei muito, fui lá e consegui. Mas o meu inglês não é fluente. Meus filhos estudam inglês desde a primeira série do primeiro grau, né, do ensino fundamental 1 agora. Então, a minha filha mais velha fala inglês fluente, o meu filho do meio agora terminou o último ano da Wizard, fala inglês fluente. Então, assim, é outra formação. Quem está vindo agora
já está vindo no inglês, né? É diferente do que há um tempo atrás na nossa formação. Não era assim, a gente não tinha isso do inglês. A gente não tinha net em casa, né? Com tudo em inglês, filmes em inglês, Netflix em inglês. Isso não existia na nossa época. A gente não tinha nem internet, pensa. Entendeu? Então, a gente viveu modelos antigos. E agora não, agora é tudo internet, agora é tudo inglês. Eu me lembro do meu pequenininho, na época, o Gabriel, com 2 anos, ele já ouvia, ele já sabia se era espanhol ou se era inglês. 2 anos de idade, eu não tinha nada em casa, a gente não tinha nada, gente, não tinha nada. O pai aí que tinha, talvez, um livrinho em inglês, e olha lá, entendeu? Só que hoje mudou, né? Hoje está tudo assim, então vocês têm que cuidar bastante disso aí. Né? Princípio número 10, simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito, né? E aqui entra muito forte o PO, né? De conseguir analisar esse escopo, de entender o cliente, ver o que realmente entrega valor para o cliente, para aí sim liberar as user stories para entrar dentro das sprints. 11. As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes que se auto-organizam. Isso é muito forte, tá? Assim, um dos princípios é o time trabalha, não faz comando e controle. Essa é a palavra, comando e controle. A gente fazia muito comando e controle. Eu fiz muito comando e controle. Comando e controle é tu chegar, por exemplo, aqui no Arthur e dizer, Arthur, estou te passando uma atividade, tá? Tu vai desenvolver essa tela, beleza. Aí no outro dia eu chego, Arthur, quanto que está aí o percentual que tu fez a tela? 10%, beleza. Aí eu dou 2 dias, Arthur, entendeu? Isso é comando e controle. Eu comando o que ele vai fazer e controlo o que ele vai fazer. Então, dentro de um time que trabalha metodologia ágil, não faz comando e controle. Por quê? Você já sabe que tu está em bloco desde 15 dias, já fez a reunião de planejamento, sabe o que o time está fazendo e tu tem o board onde eles têm lá o que eles vão trabalhando, que eles vão concluindo, né? Do, doing, done. Então, ali tu já vai vendo, fez, então tu não controla. E na última reunião, tu espera o time apresentar. O que acontece se o time vai mal? A própria equipe pede para trocar. Tá? Pelo menos foi comigo assim, vários times de Scrum que eu trabalhei. Né? Se tem um dev que não está bom, o time chega para o Scrum Master e diz, tira esse dev daqui. Esse atrasa todo mundo, esse não trabalha, esse não pega. Por quê? Porque o time se auto-organiza. Né? Se tem alguém que não trabalha junto, o time não quer aquela pessoa dentro do grupo. Tá? Então, isso também é muito bom. A gente não conseguia pegar isso em outras épocas de programação. Porque tu dava um trabalho para alguém, esperavam 2 meses, né? E às vezes ia embora. Tu não conseguia pegar a dificuldade de um dev. Né? Se tu pega um dev com dificuldade, tu tira do time, tu trabalha, tu ensina, tu faz o cara fazer curso e põe de volta no time. Né? E nos tempos passados era mais difícil tu entender assim, quando que realmente aquele dev precisava de alguma ajuda. Tá? Então, os times se auto-organizam. Ok? E o último em intervalos de tempo regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais efetiva e então refine e ajusta seu comportamento de acordo. Isso aqui são as reuniões de retrospectiva, né? Termina a sprint, você vai sentar e conversar e ver o que está acontecendo, o que foi bom, o que foi ruim, o que tem que melhorar, vai tomar ações e assim por diante. Tá? Então, esses são os 12 princípios ágeis. Fechou? 4 valores, 12 princípios. Tá? Esse aí tem que deixar aberto aí no lado quando vocês forem fazer a prova, a certificação, que cai certo. Muito bem, seguimos então. Tá? Isso aqui, ó, eu consegui do pessoal do Sicredi, né? A gente tem uma parceria com o pessoal que está aqui em cima, e eles deixaram eu utilizar. Então, eles fizeram os princípios da agilidade. Cada um dos 12 princípios, né, eles montaram ali, eu achei bem legal. Ó, satisfazer o usuário, confie, apoie, atenção contínua, aceite bem as mudanças, conversas face a face, mantenha a simplicidade, entregas frequentes, foco no software funcionando, times auto-organizados, trabalho em conjunto, desenvolvimento sustentável, refletir e ajustar. Tá? Então, aqui os princípios da agilidade no modelo do Sicredi. Muito bem, partimos agora para o Scrum Guide, né, que é o guia do Scrum, que traz aí todos os conceitos do Scrum para a gente tirar a certificação. Vamos lá, então. Olha só, o Scrum, tá? O Scrum nasceu em 1986,
com Takeuchi Nonaka, quando eles publicaram um estudo na Harvard Business Review. Eu acho que eu botei esse documento para vocês no Moodle, tá? Existe esse artigo deles, de 1986, se eu não me engano, eu coloquei no Moodle, senão eu posso passar para vocês. Eles comparavam as equipes de alto desempenho com a formação Scrum existente nas equipes de rugby. Tá? Foi aí que tudo nasceu. E aí, só em 95, tá? Quase 10 anos depois, aí o Jeff Schutterman e o Ken Schwaber, aí eles sim começaram a pegar esse artigo do Nonaka e começaram a trabalhar e criaram um outro artigo que é Scrum and the Perfect Storm. Aí ele teve uma publicação numa conferência no Texas. E aí foi que tudo começou a vir. Engraçado, né? 95 Scrum. Eu comecei a usar o Scrum a primeira vez quando eu estava grávida do Gabriel, 2009. O Gabriel nasceu em outubro de 2009. Eu ainda estava grávida. Meu primeiro projeto com Scrum, eu estava grávida do Gabriel, 2009. Eu já existia desde 95. Nós estamos em 2021. Tem tempo. Vamos lá. Guia do Scrum, teoria aí, questãozinha de prova. O que é o Scrum? Scrum é um framework. Não é processo, não é técnica. É framework. Por que ele é um framework? Porque você tem que seguir o framework para executar o Scrum. Entendeu? Então, ele não é um processo. Ele não tem uma entrada e uma saída, que nem a gente aprendeu. Ele é um framework, com vários processos e várias técnicas dentro dele, tá? Framework, guardem isso aí. Ó, framework para desenvolver, entregar e manter produtos complexos. Escrevi manter errado. Scrum é leve, simples de entender e difícil de dominar. Por que ele é difícil de dominar? Porque chega numa empresa e tu diz, agora eu vou aplicar o Scrum, vai ser um caos. Entendeu? Por quê? Porque tu precisa treinar. Tu precisa fazer com que a empresa tenha essa cultura do mindset ágil. Então, ele é difícil de conseguir implantar. Tá? Eu tive muita sorte de trabalhar no Terra, porque o Terra, o que fez? Um diretor comprou o uso. Ele disse, é isso que eu quero e eu vou colocar dentro da empresa. E aí ele fez treinamento para todos os funcionários, todos os grupos, ensinando o que é Scrum, como é que um PO tem que trabalhar, como é que um Scrum Master tem que trabalhar, e aí é que a gente começou. Então, foi muito bom. Veio de cima para baixo. Né? Então, às vezes, quando vem de baixo para cima, o time ele tem muito mais barreiras aí para conseguir implantar um Scrum. Tá? Por isso que é difícil de dominar. Não é fácil trabalhar com Scrum no início. Ok? Seguinte. Ó, Scrum não é um processo, técnica ou método. É o framework dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. E olha um exemplo muito fácil. User Stories é do Scrum? Não. Quem começou a trabalhar com User Stories, se eu não me engano, foi o XP. Foi a metodologia XP, lá atrás. Só que a gente usa User Stories para trabalhar com Scrum. Então, eu emprego essa técnica dentro do framework. Ok? O Scrum deixa claro a eficácia relativa das práticas de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorar produto, time e ambiente de trabalho. O framework do Scrum consiste de quê? Times Scrum associados a papéis, eventos, artefatos e regras. Isso aqui, marca aí um asterisco, que isso aqui tem cheiro de questão. Tá? Que consiste o framework do Scrum? Times associados a papéis, eventos, artefatos e regras. Isso, tá? Vamos lá. O Scrum foi inicialmente desenvolvido para gerenciar e desenvolver produtos. Pessoal, isso aqui é cansativo, mas eu tenho que trazer para vocês, tá? Iniciando no começo dos anos 90, e o Scrum tem sido usado extensivamente, mundialmente, para pesquisar e identificar mercados viáveis, tecnologias e funcionalidades de produtos, desenvolver produtos e melhorias, liberar produtos e melhorias frequentes, chegando a várias vezes por dia, desenvolver e sustentar a nuvem, online, segura, sob demanda e outros ambientes operacionais para uso de produtos.
e sustentar e renovar produtos. Alguém assistiu o S-Day aqui? Ah, estava bom, né, Gabi? O S-Day, o evento do curso de Sistemas de Informação, que a gente só falou sobre DevOps. Não sei se tu lembra de uma fala do Daniel Wildt sobre subir... Eu assisti também, sobre. Assistiu, Rafa? Boa. Sim, sim. Desculpa, Rafa, nem te perguntei, só abri aqui. Não, eu que estava mutado aqui só. Isso. Rafa e Gabi, vocês lembram quando o Daniel Wildt falou em o medo do pessoal subir nova versão para a produção na sexta-feira, que podia quebrar no sábado e todo mundo vai trabalhar sábado e domingo? Sim, e aí o se começou famoso. uma discussão de que não interessa que dia que tu vai subir, né? Tu tem que ter isso, tu tem que começar a trabalhar e subir várias vezes no dia, não interessa. Essa coisa de ficar com medo de subir uma nova versão em produção não pode existir, né? Ela tem que ser automática, ela tem que ser com processos automatizados. Isso se bateu muito nisso no evento, né? Então, por isso que ele fala ali, ó, liberar produtos e melhorias frequentes chegando a várias vezes por dia. Entendeu? A gente pode fazer isso. A gente só tem que ter mecanismos para não ser uma dor de cabeça toda vez que subir uma versão em produção. Tá? Que mais? Scrum demonstra efetividade, especialmente na transferência de conhecimento interativo e incremental. A essência do Scrum é um pequeno time de pessoas, tá? Eles batem muito nessa tecla assim, para não fazer times grandes com Scrum. O Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos. E aqui está o framework do Scrum. Muito bem. Tá? Vamos lá, vamos repassar por ele. Isso aqui é uma outra coisa bem importante e eu acho que cai na prova, que é o seguinte. O Scrum está baseado em teorias empíricas de controle de processo. Ó, quem acha que não tem processo, quem acha que não tem controle, tem. Tá? E ele trabalha em cima de 3 pilares: inspeção, transparência e adaptação. Tá? Isso é bem importante. Isso aí eu acho que cai também em questãozinha de prova, tá? Quais são os 3 pilares do Scrum? Inspeção, adaptação e transparência. Ok? Vai ter foto aí, Arthur? Vai. Eu espero. Tá? Transparência, inspeção e adaptação. Por quê? Porque tu tem que ter transparência, né? Ó, transparência. Aspectos significativos do processo devem estar visíveis e responsáveis pelo resultado. É aquela coisa assim, ó. Não fala para o cliente, sabe? Não mostra isso para o cliente que a gente fez errado. Vamos arrumar internamente aqui, era isso. Isso não é transparente. Tem alguma coisa errada no processo, alguma coisa que não está funcionando, tem que ser transparente. Ó. Exemplo, uma linguagem comum referente a processo deve ser compartilhada por todos os participantes, né? Ou seja, tem que ser transparente. Tá? Inspeção. Os usuários Scrum devem frequentemente inspecionar os artefatos do Scrum e o progresso em direção a detectar variações. Esta inspeção não deve, no entanto, ser tão frequente que atrapalhe a própria execução das tarefas. Ou seja, eu tenho que inspecionar para ver se, por exemplo, todas as cerimônias estão sendo executadas. Né? E, principalmente, o Scrum Master faz muito isso. As cerimônias do Scrum estão sendo feitas? Se não estão, tem que arrumar. Então, a gente pega isso nas inspeções. Tá? Então, tem alguma coisa que está rodando que não está funcionando dentro da sprint, tá? Então, tudo isso é inspecionado. Esses artefatos são inspecionados. Para quê? Para depois, na adaptação, poder fazer a correção. Ó. Se um inspetor, ele chama de inspetor, né? Não sei se ele fala isso, traz isso no guia. O guia que foi traduzido para português traz essa palavra inspetor. Se um inspetor determina que um ou mais aspectos de um processo desviou para fora dos limites aceitáveis e que o produto resultado será inaceitável, o processo tem que ser ajustado. Tá? O ajuste deve ser realizado o mais breve possível para minimizar mais desvios. Então, transparência, inspeção e adaptação. Todo mundo tem que saber de tudo. Exemplo, PO escondendo backlog. Nem pensar. Isso aí é um horror. PO não pode esconder backlog. O time tem que enxergar o projeto. O time tem que saber o que vai ser feito. O time tem que discutir as user stories. Entendeu? Então, o PO escondendo user stories significa que ele não está trabalhando com transparência, que é um dos pilares do Scrum. Ok?
Vamos lá. O Scrum prescreve 4 eventos formais para inspeção e adaptação, né? Então, veja bem, no processo de inspeção e adaptação, são 4 eventos formais, são 4 cerimônias. Isso também, essa palavra cerimônia também é muito comum quando tu usa a metodologia ágil, né? As cerimônias do Scrum, tá? Então, agora eles trocaram para eventos formais, que são planejamento da sprint, reunião diária, revisão da sprint, retrospectiva da sprint. Tá? Então, dentro desses 4 eventos, eu verifico, inspeciono e adapto qualquer necessidade que eu precise dentro do meu framework. Ok? Vamos lá. Aqui todo mundo já trabalhou com Scrum? Não? A Gabi já? Tu não? Gui não? Tu não? Pessoal, busquem estágios. Vocês estão no 4º semestre, né? Comecem a buscar. A Gabi tem, é muito bom, né? Começar a vivenciar na prática o que você aprende dentro da sala de aula. E a gente está cada vez mais unido nas empresas. Eu vejo os professores buscando muito isso, assim, o que está acontecendo dentro das empresas para a gente estar sempre alinhado, assim, não, a universidade não pode estar longe das empresas, a gente tem que estar sempre ou na frente ou no mínimo do lado, tá? Então isso é uma busca muito grande por vários colegas professores nossos, a gente está sempre buscando, sempre tentando trabalhar com a organização. Tecnopuc aqui do lado para nós é muito show, tem várias oportunidades aí de empresa. A minha irmã, olha só que engraçado, 6 da manhã ela postou para mim, ó, uma mensagem, quer ver? Eu vou até ler para vocês aqui, ó, no grupo da família, né? Que horas que ela botou isso aqui? Ela botou, acho que umas 6 e pouco. Não, minto, 11h30 da noite de ontem. Ela botou assim, ó, para vocês da área de TI, ó, para os TI da família, reportagem da Veja. Né? Porque eu sou da TI, meu pai é da TI, minha irmã é da TI. Ela botou assim, ó, 60 mil são as vagas abertas de TI no Brasil, 100 candidatos para preenchê-las, o dobro de antes da pandemia. 420 mil é o déficit estimado de profissionais na área até 2024. Bah. Fonte, é isso mesmo, Rafael. Fonte, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Ou seja, pessoal, tem muita vaga. A gente só tem que estar preparado. Né? E esse é o nosso papel aqui como professor. Né? Sim. Sim. Aham. Aham. Rodou o framework. Aham. Sim. Vivenciar, né? É muito bom, é muito bom. Acho que vocês têm que, assim, ó, busquem o estágio. Procurem na página da PUC, procurem nas empresas. Vou dar um spoiler aí para vocês, não sei nem se eu podia dar, mas eu vou dar igual. Eu estou trabalhando num programa de capacitação, estou apoiando uma empresa para fazer um programa de capacitação, tá? A ideia é abrir um curso de Flutter, tá? De 3 noites, e os melhores a gente contrata para vaga de estágio. Eu vou avisar vocês quando a gente liberar, tá? Eu acho que são oportunidades, assim, ó, que tu tem que se joga, entendeu? Se eu fosse vocês, tudo que vocês verem, vocês se jogam, porque o não você já tem, você tem que buscar o sim. Então, assim, se joga, não tem nada, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, tá? Eu estou fechando agora, mas o meu programa tem 2 anos de duração. Então, ano que vem, eu vou procurar uma outra coisa. E enquanto eu estou nesse período, eu estou me inscrevendo em outros projetos seletivos, só para saber como estão os projetos seletivos da empresa. Exatamente. Eu estou no Nubank esses dias. Só para saber, não é? Claro. Não vou sair do onde eu estou. Mas só para saber. Não. Uma dica para escrever o processo mesmo que não vá. Só para saber o que exatamente. Vale muito a pena. Tá, vamos lá. Time Scrum. Eu adoro essa foto, ó. Esse aí é o time de Scrum. Entendeu, pessoal? Quem é o Scrum Master? Dá para perceber, né? O Scrum Master é o único que é diferente. O resto, todo mundo é time, tá? Então, o time de Scrum, ele tem essa característica. Profissionais que são
multidisciplinares para conseguir fazer a entrega do produto, do software, do incremento do software. Tá? Então, não existe, dentro de um time de Scrum, não existem cargos. Não tem desenvolvedor nível sênior, não tem DBA, todos são times. Tá? Mas vamos ver isso aqui um pouco mais. Ó. A gente tem 3 papéis, então. Isso aqui também é perguntinha de prova. Quais são os papéis do Scrum? PO, Scrum Master e time. Deu, não tem mais ninguém. Tá? Esses são os papéis. Scrum, PO, Scrum Master e time. Então, vamos lá. O que faz o time? O time vai executar as tarefas, né? O trabalho. O time consiste em desenvolvedores com todas as habilidades necessárias para transformar os requisitos do produto, tá, do PO, em um pedaço potencialmente entregável do produto no final do sprint. Tá? Então, isso é o time. Não tem cargo, não tem... É claro que dentro da empresa a gente tem, né, pessoal? Até por causa de salário, quem é pleno, quem é sênior, né, quem trabalha mais com DBA, o design, a gente tem isso. Mas para o framework do Scrum não existe isso, tá? Todo mundo é responsável pela entrega. Ó, times de Scrum entregam produtos de forma interativa e incremental, maximizando as oportunidades para o feedback. O que faz o PO, então? Ó, PO, ou dono do produto, é o cara responsável pelo backlog, tá? Então, ele tem que maximizar o valor do produto, do resultado. Ele pode fazer o trabalho acima ou delegar para alguém do time, tá? No entanto, o PO continua sendo responsável pelo trabalho. PO é uma pessoa. Isso aqui também é uma pegadinha boa, não é um comitê. Quem é o PO da minha empresa? Quem é o PO do meu time? Tá? Então, PO é uma pessoa. Para que o PO tenha sucesso, toda a organização deve respeitar as decisões dele. E muitas vezes, quando tu implanta um processo, se isso não funciona, o Scrum não funciona. O que mais? Ó, o gerenciamento do backlog pelo PO inclui expressar claramente os itens do backlog, ordenar os itens do backlog, garantir que o backlog seja visível, transparente, ó, aí entra o pilar do Scrum, que é a transparência. Claro para todos e mostrar o que o time de Scrum vai trabalhar e garantir que o time de desenvolvimento entenda os itens do backlog do produto no nível necessário. Aqui entram as reuniões de refinement, reuniões de grooming, antigamente chamava de grooming. Hoje a gente chama de reuniões de refinement, refinamento para as user stories. Tá? Então, antes de entrar na sprint, geralmente o time se reúne com o PO para tirar todas as dúvidas das user stories. O que faz o Scrum Master? Responsável por promover e suportar o Scrum, como definido no guia. Então, o Scrum tem todas as suas cerimônias. O Scrum Master tem que fazer aquilo funcionar. Então, ele não é um gerente de projeto. O gerente de projeto é um cargo que tu enxerga todo o projeto. A gente vai trabalhar bastante como gerente de projeto na unidade 4. Tá? Mas você tem que chegar assim, o gerente de projeto, ele enxerga o projeto, ele é responsável pelo projeto. O Scrum Master é responsável pelas cerimônias do Scrum. Tá? O escopo é menor. Muitas empresas passaram muito trabalho com essas nomenclaturas e até mudaram, tá? Por exemplo, o Sicredi, até onde eu tinha informação, não tem Scrum Master, tem Agile Coach. Eles mudaram os nomes para ficar mais claros os papéis. Tá? Mas no guia do Scrum, o que o Scrum Master faz? Ele é responsável por marcar cerimônias, tirar os impedimentos, mas ali, ó, remover os impedimentos, proteger o time de interferências externas. O que é isso? Tem um time, tá? E aí vamos supor que o chefe quer passar uma tarefa para a Gabriela direto, que não são as tarefas da sprint. Ah, Gabriela, eu quero que tu arrume um bug para mim, um sistema tal que eu sei que tu conhece. O Scrum Master vai dizer, ele vai proteger o time, ele faz um muro. Ah, não, a Gabriela está na sprint, já tem tarefa, né? Então, ele protege. Isso barra, eu passei por muitas dessas. E porque o pessoal não estava acostumado a trabalhar por sprint, e aí começava a atravessar a tarefa por e-mail para o pessoal, entendeu? E aí o que acontece? Atrasa a sprint, né? Tu não entrega o que tu tem que entregar, porque o pessoal começou a fazer outras coisas. O Scrum Master trabalhando para o PO, então, ó, o que ele faz? Garante que objetivos, escopo, domínio do produto sejam entendidos o melhor possível,
encontrando técnicas para o gerenciamento efetivo do backlog, ajudando o time Scrum a entender as necessidades para ter itens de backlog do produto claros e concisos, compreendendo o planejamento do produto em um ambiente empírico, garantindo que o PO saiba como organizar o backlog do produto para maximizar o valor, compreender e praticar agilidade e facilitar os eventos do Scrum conforme exigidos ou necessários. Dúvidas aqui? Scrum Master trabalhando para o time de desenvolvimento, treinando o time, aí entra o Agile Coach, né, que eles falam, né, que é ajudar o time, né, no autogerenciamento, na interdisciplinaridade, do tipo, eu fui contratado para ser tester, não, ou eu fui contratado para ser dev, eu não vou testar. Cara, tu tá dentro de um time, é responsável pela entrega, tu vai fazer o que tiver que fazer. Se o dev está lá, ou os testers estão lá canados, vai ajudar a testar, vai ajudar a homologar, é time, entendeu? É time. Isso é o foco do Scrum. Times interdisciplinares. Ajudando o time de desenvolvimento na criação de produtos de alto valor, removendo impedimentos para o progresso do time. O que é um impedimento, professora? Arthur está trabalhando, quebrou o computador, e vai ligar para o Scrum Master. Seguinte, meu Scrum Master, estou parado, estou com um impedimento aqui, quebrou o meu computador, me ajuda, ele vai. Ou, estou parado numa tarefa aqui de JavaScript, não consigo andar, é um desenvolvimento complicado, Scrum Master, cadê o dev sênior? Entendeu? Então, quem tem impedimento, levanta a mão, o Scrum Master tem que tirar. Facilitando os eventos de Scrum conforme exigidos ou necessários, e treinando o time de desenvolvimento em ambientes organizacionais nos quais o Scrum não é totalmente adotado e compreendido. Ok? O Scrum Master trabalhando para a organização, liderando e treinando a organização na adoção de Scrum, planejando implementações de Scrum dentro da organização, ajudando funcionários e partes interessadas a compreender e tornar aplicável o Scrum e o desenvolvimento do produto empírico, causando mudanças que aumentam a produtividade do time de Scrum e trabalhando com outros Scrum Masters para aumentar a eficácia da aplicação do Scrum na organização. Vamos lá, vou pular isso aqui porque a gente está sem tempo. Mas assim, características de um time Scrum, tá? Auto-organizado, muita comunicação, né? A comunicação sendo transparente também, nada de ficar escondendo informação. Ter um time do tamanho certo, não pequeno demais, nem grande demais. Time focado e comprometido, com entrosamento, trabalhando em ritmo sustentável, atitude mosqueteira, esse que eu mais gosto, né? Depois eu vou falar sobre isso. Tendo o T-shaped, eles falam, quando tu tem mais de uma área de conhecimento, né? Então, ou seja, tem outros tipos de habilidades, não só aquela da tua área de formação. Multifuncionais e auto-organizados. Vou falar sobre alguns deles, então. Ó. Time auto-organizado. Os membros da equipe se auto-organizam. Aqui é bem importante, assim, ó, organização, né? Não é gestão. Eu falo lá na AGES, quando a gente roda projeto, às vezes o pessoal, pessoal, vocês se auto-organizam, mas vocês não se auto-gerenciam, né? Quem gerencia sempre é a parte superior. Então, aqui, ó, não é o GP ou qualquer outro tipo de gerente que deve dizer à equipe como eles devem fazer o seu trabalho. Porque daí vira comando e controle, tá? Então, e o Scrum Master também não tem que fazer isso. O Scrum Master não pode dizer para o dev como é que ele tem que trabalhar. Ele tem que tirar os impedimentos daquele dev para que o dev trabalhe o melhor possível. Tá? Então, veja que é uma mudança muito grande de paradigma, né? É tu tirar o comando, né? Tu acreditar nas pessoas, tu valorizar o teu time, deixar o time trabalhar da maneira que ele se achar melhor para se organizar. A atitude mosqueteira, um por todos, todos por um, né? Então, dentro de times de Scrum não devem ter heróis, dentro de times de Scrum não deve ter a bolachinha mais recheada de pacote, né? Todo mundo trabalhando junto em prol do objetivo da sprint. Times, ó. Times de desenvolvimento são multifuncionais, possuindo todas as habilidades necessárias enquanto equipe para entregar um produto em implantação. O Scrum não reconhece títulos, né, para os integrantes que não sejam de desenvolvedor, independentemente do trabalho que a pessoa está realizando. Tá?
Individualmente, os integrantes do time podem ter habilidades especializadas e áreas de especialização, mas a responsabilidade é do time. Tá? Então, não tem uma pessoa que entrega a sprint, é o time que entrega a sprint. Time de desenvolvimento não contém subtimes. Tá? Isso aqui dá uma discussão bem legal, que são as squads. Né? Então, por exemplo, quando tu tem um time de desenvolvimento, o Scrum geralmente deixa até, agora eu não me lembro bem, até 10 pessoas, alguma coisa assim, 10, 12. Então, o que acontece? Ele foca no trabalho em conjunto e não criar, assim, a equipe de front, a equipe de back, entendeu? Isso aí não é uma boa prática dentro dos times de Scrum, tá? Equipe, ó, o tamanho ideal é que seja pequeno o suficiente para se manter ágil e grande o suficiente para completar um trabalho significativo. Menos de 3 integrantes diminuem a interação e resultam em um menor ganho de produtividade. Times de desenvolvimento menores podem encontrar restrições de habilidades durante a sprint. Eu preciso de uma pessoa que tenha uma determinada habilidade e não tem, gerando um time de desenvolvimento incapaz de entregar um incremento. Havendo mais de 9, é exigida muita coordenação. Ó, então, é entre 3 e 9, tá? Pegadinha de prova também isso aqui, ó. Times de desenvolvimento grandes geram muita complexidade para que um processo empírico seja útil. Os papéis do PO e Scrum Master não são incluídos nessa contagem. É só dev mesmo. Só desenvolvedores, tá? Até 9. Vamos repassar, então. Temos quanto tempo ainda? 25 minutos. Repassar o framework do Scrum. Tá? Tem várias figuras na internet, né, de frameworks do Scrum, tá? A gente vai trabalhar com essa aqui, que é a que está no guia, tá? Os papéis que estão no guia. Então, vamos começar com o primeiro, ó. Quais são os eventos do Scrum? Eventos prescritivos são usados no Scrum para criar uma regularidade, né? Ou seja, né, tu tem aquele desenvolvimento sustentável, aquele ritmo, e minimizar a necessidade de reuniões não definidas no Scrum. Todos os eventos são time box, que nem eu falei para vocês, né? Caixa fechada, de tal modo que todo evento tem uma duração máxima. Uma vez que a sprint começa, sua duração é fixada, não pode ser reduzida e não pode ser aumentada. Então, assim, combinou com o cliente que a sprint tem 15 dias, é time box, tempo fechado. Não pode ficar aumentando ou diminuindo. Ah, tem um feriado. Vamos aumentar mais um dia. Não, não pode. Tempo fechado. O time tem que planejar lá e saber que tem um feriado e que vai ter menos 8 horas para desenvolver. Bom, isso aqui também é legal de uma questão, ó. Quais são os eventos do Scrum? Então, a gente tem a sprint, o planejamento da sprint, a reunião diária, a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. Tá? Isso aí é uma boa questão de gente prova também. Vamos entrar em cada uma, então. Deixa eu só tomar uma água, pessoal. Tá. A voz está falhando. Rafa, tudo bem aí? Tudo bem, senhor. Então tá. Bom, o coração do Scrum é a sprint, né? Aquilo que a gente roda, né? Aqueles 15 dias onde o pessoal está desenvolvendo, tá? Durante o qual um pronto, um incremento de produto potencialmente liberado é criado. Então, eu rodo a sprint, eu tenho aquela entrega. Aquela entrega é chamada de incremento, tá? Sprints têm durações consistentes ao longo de todo o esforço de desenvolvimento. Uma nova sprint inicia imediatamente após a conclusão da sprint anterior. Por isso que tem a regularidade, né? Eu rodo uma sprint de 15 dias, terminou, rodo outro, terminou, rodo outro, terminou, rodo outro. Eu não posso rodar uma sprint, agora vou dar um tempo para o time. Não existe isso. Tá? Você roda o framework do Scrum, então você tem tudo já agendadinho. As reuniões com o cliente, tudo certinho. As sprints contêm e consistem de um planejamento da sprint, reunião diária, o trabalho de desenvolvimento, a revisão e a retrospectiva. Então, vamos lá. Durante a sprint, não são feitas mudanças que possam pôr em perigo o objetivo da sprint.
Quando você monta uma sprint, geralmente você tem uma meta. Você quer entregar daquele incremento, né? Então, por exemplo, o nosso objetivo dessa sprint é entregar o Pix, né? Só porque eu já usei esse exemplo, tá? Então, nosso objetivo é usar o Pix. Aí o PO chega e diz assim, pessoal, é o seguinte, eu preciso colocar mais uma história dentro dessa sprint. Como assim? Daí o time vai conversar com o PO e vai negociar. Não, olha só, se tu tirar essa sprint, a gente não consegue atingir o nosso objetivo, se tirar essa user story. Então, tu negocia com o PO, né, quais user stories podem ficar ou não, tá? As metas de qualidade não diminuem e o escopo pode ser clarificado e renegociado entre o PO e o time quanto mais for aprendido, tá? Então, durante a sprint, ali tu pode sim ter negociação, pessoal, e às vezes acontece, tá? No meio do caminho aí, tem que fazer uma mudança, alguma coisa, só que você não pode esquecer do objetivo. Qual era a regra que a gente tinha na empresa lá que eu trabalhei? Se chegar o PO e a gente vê que a gente não vai conseguir atender, a gente quebra a sprint. A gente finaliza a sprint e começa tudo de novo. Então, a gente já teve isso na empresa, assim, durante uns 2 anos, umas 2 sprints a gente quebrou. Do tipo assim, o cliente chega, quer uma mudança muito grande, no meio da sprint, e não tem mais sentido aquela sprint. Então, para tudo, faz uma reunião de planejamento e começa o ciclo do Scrum de novo. Tá? A sprint, cada sprint pode ser considerado um projeto com um horizonte não maior que um mês. Como os projetos, as sprints são utilizadas para realizar algo. Cada sprint tem uma meta do que é para ser construído, um plano previsto e flexível que irá guiar a construção, o trabalho e o produto resultante do incremento. E uma sprint pode ser cancelada antes do time box da sprint terminar. Planejamento. Então, a gente está começando agora. O que é essa reunião de planejamento? A reunião de planejamento tem 2 momentos. O primeiro momento, o PO explica o que ele quer para a próxima sprint. Aí o time aceita ou não as user stories que vão entrar nessa sprint. É como se a gente pegasse o trabalho T1 de vocês lá com 30 user stories, entendeu? E negociasse o que vai para ser executado. Tá? E num segundo momento, o time quebra nas tarefas. E quais tarefas a gente vai ter que executar para construir essas user stories que estão dentro da sprint. Bom, aqui então, o que? O time trabalha para prever as funcionalidades e o PO debate o objetivo da sprint para realizar os itens do backlog. 2. Tendo definido o objetivo da sprint e selecionado os itens do backlog, o time decide como irá construir essas funcionalidades. Por isso que o time se auto-organiza. Tá? O time conversa entre si e define como é que vai executar essas tarefas. Os itens de backlog do produto selecionados para sprint, junto com o plano de entrega, é chamado de backlog da sprint. Então, eu tenho o meu backlog, todo o meu negócio, todo o meu produto que está com PO. Selecionei 3 user stories que vão rodar dentro da sprint. Então, aquilo a gente chama de backlog da sprint. Ok? A Daily Meeting, né? Essa aí é a reunião mais famosa. No último guia de Scrum, eles tiraram a questão da reunião em pé. Sempre veio, né? Reunião em pé, mas eles tiraram, eles não colocaram mais. Né? Ou seja, uma reunião fechada de time box de 15 minutos. Por que é 15 minutos? Para ela não se tornar uma reunião técnica. É papum, que eu fiz o que eu vou fazer se eu tenho algum impedimento. De ontem para hoje eu entreguei essa task, vou fazer essa e não tem impedimento. Eu vou fazer essa tela, não consegui fazer a outra e estou trancada. E é nessa reunião de daily que o Scrum Master identifica quais são os impedimentos que ele tem que trabalhar. Tá? A reunião diária é todos os dias, todo dia tem reunião diária. E o time de desenvolvimento usa a reunião diária para inspecionar o progresso. Isso aqui também pode ser uma pegadinha boa de prova. Em direção ao objetivo da sprint. E para inspecionar se o progresso tende na direção de completar o trabalho do backlog. Então, aí, daily meeting, né? O que eu fiz, o que eu pretendo fazer e se eu tenho algum impedimento.
Retrospectiva. A revisão e a retrospectiva são as duas últimas reuniões do nosso ciclo da sprint. Tá? Então, a minha revisão de sprint é quando o time vai apresentar para o PO o que ele desenvolveu. E o PO vai aceitar ou não as user stories. Né? Então, o PO pode aceitar, o PO pode negar, o PO pode aceitar com débitos técnicos, aí tem várias maneiras de fazer. E a retrospectiva é aquela reunião final, né, onde a gente já entregou para o PO e a gente vê o que deu certo, o que deu errado e o que a gente tem que consertar. Muito bem. Dentro da revisão da sprint, ela tem os seguintes elementos, então. Ó. Os participantes incluem o time do Scrum, os stakeholders-chave, né, e os convidados do PO. Por quê? Porque você está entregando uma parte do software. E muitas vezes o PO traz assim, o cara do negócio mais acima dele. Porque tem empresas que o PO é o dono mesmo do negócio, mas tem empresas que o PO representa alguém da área de negócio. Né? Então, muitas vezes, nessa reunião de entrega, ele traz essa pessoa da área de negócio para poder mostrar o que o time está entregando. O PO esclarece quais itens de backlog foram prontos e quais não foram prontos, né? Então, isso é comum também. Tu está aí dentro de uma sprint, às vezes não consegue fazer todas as user stories. E aí o time apresenta o que ficou pronto e o que não ficou. O time de desenvolvimento discute o que foi bem durante o sprint, quais os problemas, né? Como foram resolvidos. O time de desenvolvimento demonstra o trabalho que está pronto e responde questões. O PO discute o backlog do produto. E o resultado da revisão da sprint é um backlog de produto revisado que define quais são os prováveis itens para a próxima sprint. Retrospectiva, então. Aqui é a hora que o time para e começa a pensar o que deu certo, o que deu errado. Então, qual é aqui o objetivo da retrospectiva? Inspecionar como a última sprint foi. Em relação a quê? Em relação ao time, se o time foi bom ou não. Né? Eu tenho uma brincadeira lá na Agis, que a gente usa o Easy Retro. Né? O Easy Retro é um software para trabalhar retrospectiva. Então, a gente cria algumas colunas. Então, a primeira coluna é tudo que foi bom na sprint. Então, tu dá 5 minutinhos, todo mundo preenche o que foi bom. Aí discute. Depois a gente tem outra coluna. O que não foi legal? O que tem que melhorar? Então, a gente coloca ali, comunicação, aí vem tudo que não foi bom, né? E aí a gente já cria planos de ação, se tiver, para aqueles itens que tu levantou. E a gente tem mais uma coluna que é o empurrãozinho, que é quando a gente quer colocar o nome de alguém que não foi bem na sprint. Né? A gente não tem ali o sentimento de nem marcar a pessoa, nem xingar nada, mas de dizer para ela que ela é importante na sprint e que ela pode fazer um pouquinho mais. Então, a gente chama de empurrãozinho. E é bem engraçado que os meus alunos chegam para mim e dizem, para aquele empurrãozinho me ajudou, eu realmente não estava bem, agora eu estou melhor. Então, é bem legal, assim, geralmente dá certo. Tá? Então, ó, identificar e ordenar os principais itens que foram bem, criar um plano para implementar melhorias, e ao final da retrospectiva, o time Scrum deverá ter identificado melhorias que serão implementadas na próxima sprint. Estamos na reta final, pessoal. É pesado, né? É muita teoria, né? Mas, já que a gente vai fazer a certificação, vamos lá. Artefatos do Scrum. Então, a gente teve lá as reuniões, e aqui a gente tem os artefatos, né? Ó, a gente teve aqui, ó, eventos do Scrum, tá? Esses são os eventos do Scrum. A sprint, planejamento, reunião diária, revisão da sprint e retrospectiva. E quais os artefatos? Backlog do produto, backlog da sprint e incremento, tá? Então, vocês já sabem, backlog do produto é a lista, né? São as user stories que vocês, por exemplo, criaram um T1, só que ordenado por, geralmente, entrega de valor, tá? Isso é uma mudança dentro do hábito de desenvolvimento de software, né? Antigamente, a gente começava pelo login, cadastro de usuário, né? Tu ia crescendo o software. Hoje, a gente geralmente não trabalha mais assim. A gente pega assim, o que é mais importante para o usuário? A consulta da tela principal. Então, tu não começa pelo login, começa pela consulta da tela principal. Tá? Então, geralmente, o backlog é priorizado com itens que entregam maior valor para o cliente. Tá?
Olha, o PO é responsável pelo backlog do produto, incluindo seu conteúdo, disponibilidade e ordenação. Então, é tudo o PO que escreve. Backlog da sprint, então, né? Fez a reunião, tirou do backlog do produto, jogou para o backlog da sprint. Conjunto de itens do backlog do produto, selecionados para sprint, juntamente com o plano para entregar esse incremento. Backlog da sprint é a previsão do time de desenvolvimento sobre qual funcionalidade estará no próximo incremento e sobre qual trabalho necessário para entregar essa funcionalidade em um incremento pronto. O que é um incremento? É o que está colocando em produção, né? A soma de tudo que foi feito do backlog do produto, né, durante a sprint, né, e o valor dos incrementos de todas as sprints anteriores. Então, fechou a sprint, gerou um novo incremento. E ele deve estar considerado pronto, tá? Aí, entra muito, tem algumas definições que são definition of ready e definition of done. Tá? Esse pronto é o definition of done, né? Quais são as regras que o time de desenvolvimento combina com o PO para considerar que aquela user story está pronta para ir para a produção, né? Um incremento é uma parte principal inspecionável de trabalho pronto que suporta empirismo no final da sprint. Definição de pronto, ó. Quando um item do backlog é descrito como pronto, todos devem entender o que pronto significa. Então, geralmente, tu tem lá uma definição dizendo que pronto é desenvolvido, testado em homologação, é colocado em produção, entendeu? Tem algumas regras ali, dependendo de cada organização. Então, aí, ó, é usado para assegurar quando o trabalho está completado no incremento do produto. Bom, até aqui a gente termina toda a parte mais teórica, tá? Do que vai cair na prova de certificação. Então, assim, hoje é quarta-feira, a gente vai fazer a prova na segunda, tá? Então, dê uma lida no material, assim, não é aquela, não precisa ser aquele estudo, vou estudar sábado, domingo o dia inteiro, não tem tanta necessidade, a prova não é tão difícil, tá, pessoal? Mas é bom chegar na segunda, pelo menos, dando uma lida na aula de hoje, para aí garantir a certificação, tá? Bom, quais são as ferramentas que a gente usa muito quando a gente trabalha com o Scrum? A gente usa muito o Kanban, tá? Trello é muito usado, Gira é muito usado, que é onde a gente coloca as user stories e quebra essas user stories nas suas tarefas, tá? E o gráfico Burnout. Eu trouxe para vocês uma foto do meu quadro, ó. Esse aqui era o meu quadro. Quando a gente começou a trabalhar com Scrum em 2009, não tinha Trello ainda. Não existia o Trello. E o pessoal gostava muito de trabalhar nos quadros, né? De parede mesmo, de se escrever. Então, nos andares dos prédios, tinham vários quadros das equipes de Scrum. Tá? Então, cada um, esse aqui era o meu quadro. Então, o meu time tinha mais de 9 integrantes, geralmente eram 12. Tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui era uma sprint. Dentro de uma sprint, a gente tinha lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 user stories. Então, a gente era bem produtivo, assim, a gente conseguia... Bastante, hein? É, bastante, Rafa, porque o time era grande, né? Então, o que a gente fazia, ó? Na reunião de planejamento, a gente definia com o PO o que entrava de user stories, que são essas aqui, né? O PO, ele escrevia as user stories e imprimia. E levava para a gente, assim, o backlog dele impresso, né? Muita gente faz uns cards, uns cardzinhos que eram fichas de leitura, e escreve as user stories nos cards, que a gente viu na aula, né? Então, o PO imprimia, levava para a gente colocava no quadro, e na segunda parte da reunião da sprint, a gente quebrava, tá vendo? Todos esses post-its aqui, ó, eram tarefas para serem desenvolvidas para aquela user stories, né? Então, o time vinha para frente do quadro para fazer as deles e dizia, olha, eu vou trabalhar nisso aqui, tá? Então, pode ver, isso aqui é o doing, né? O que está sendo feito. Então, eu, como Scrum Master, quando eu queria ver o que o time estava fazendo, eu ia para frente do quadro. E olhava, estão fazendo isso aqui, estão fazendo isso aqui. Quando terminava de trabalhar, ia para o done, né? Ia para aqui para o lado, ó, que já estava pronto. E cada integrante do time tinha um avatar. Era um personagem que ele colocava, a gente comprou uns imãs e botou a foto do personagem grudado no imãzinho
e a gente colocava em cima das tarefas. Ó. Então, aqui tem um avatar, aqui tem outro avatar, entendeu? Então, cada um tinha o seu avatar. Então, eu sabia quais atividades estavam sendo feitas e quem era a pessoa que estava trabalhando naquelas atividades, tá? E no final da sprint, tudo tinha que estar andando, né? E esse aqui, ó, era o gráfico de Bordal. Ele era um gráfico que tinha uma linha, tá? O gráfico de Bordal, ele pode ser feito em horas, ele pode ser feito em pontos. Aqui, a gente fazia por quantidade de atividades. A gente somava aqui, ó, quantas atividades tinham em todas as user stories, colocava aqui e a partir do momento que a gente ia executando, a gente colocava no gráfico como é que estavam essas atividades. Se o gráfico ficasse acima da linha, a gente estava atrasado. Se ficasse embaixo da linha, a gente estava adiantado. Então, a gente sabia mais ou menos, né? Agora, claro, se o dev quebrava errado a tarefa, ou seja, aquela tarefa era grande demais, dava problema no final. Tá? Esse aqui era um outro quadro do time IN, que é o meu time de esportes, tá vendo? Ó, To-Do, Doing, Done, aqui em cima tinha Review, ó. Tinha uma estrutura analítica de projeto, que a gente vai aprender a fazer também, e aqui o gráfico deles, ó, eles estavam um pouquinho atrasados, ó, durante essa execução, tá? Aqui eram as reuniões diárias que a gente trabalhava, né? E era isso que eu queria trazer para vocês a nível de conteúdo. Que horas tem? 9h24. Bom, então a gente tem aqui esse material, né, para certificação. 4 valores, 12 princípios e essa parte toda aí do Scrum. Já que a gente tem 6 minutos, eu queria passar para vocês o glossário, tá? Do Scrum. Que é esse link aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Que está lá no material. Ó, lá no material tem, deixa eu ver se eu consigo. Ó, o que cai na prova. Então, os 4 valores, os 12 princípios, né, o Scrum e o Agile, tá? Vou tentar entrar aqui, vamos ver se consigo. Só um pouquinho. Scrum Foundation. Da CertiProf. Prof. Deixa eu tentar buscar. Ó, só para mim colocar aqui para vocês. Ó, esse aqui é o Agile Alliance, é uma das... Tem outras também de Scrum, mas essa é a mais famosa. Minha certificação foi a da Agile Alliance. E aqui, ó, ele traz um glossário. Opa, perdi o meu mouse. Volta pra cá. Poxa, perdi o mouse. Não tô no mouse. Aqui, ó. Agile glossário, tá? Isso aqui também tá lá escrito como cai na prova. Aqui tem o Agile Manifesto, os princípios, né? E aqui tem tudo em inglês, com todos os nomes, ó. Acceptem. Tá vendo, Rafa? Não, né? Peraí, deixa eu ver se consigo mostrar para o Rafael também. Rafa? Tá me ouvindo? Acho que desconectou, peraí. Oi, Rafael. Não, nada, senhor. Tá, olha só, tu entra, eu vou compartilhar a tela aqui contigo, tá? Eu tô, ó. Não sei se eu consegui. Tá vendo a tela?
Sim. Tá, então tá. Então aqui é o glossário, tá? Onde ele traz todos os significados, ó, o backlog grooming, que agora estão chamando de backlog refinement, ó, BDD, burn down. Então aqui tem aí, ó, várias daily meeting, definition for done, definition for ready, tá? Tem tudo aí do que significa cada uma das coisas aí, para que vocês possam estar por dentro. Tá? Vamos lá. Dúvidas? Não? Só, desculpem a aula pesada, mas tem que passar, porque é para certificação, né? Geralmente as minhas aulas de metodologia são em duas, mais light, com dinâmica, mas como a gente tem o foco na certificação, eu tenho que trazer exatamente o que está no guia, descritinho, para que vocês possam depois achar as respostas da prova aí no material, tá? Fechamos, então? Tranquilo? Bom, Tudo tranquilo. segunda-feira, 8 da manhã, a gente entra todo mundo online. Aí eu dou os links para vocês, tá? E libero para vocês fazerem a certificação, ok? Então tá bom, pessoal. Acho que por isso será hoje. Muito Beleza. obrigada pela presença. Rafa, valeu aí por estar aqui com a gente. Tá? Vou encerrar aqui a gravação também.